amamentação. A rede de apoio também é fundamental para a saúde das crianças e das mamães. Se você pode, amamente até os 2 anos ou mais, e de forma exclusiva até os 6 meses. Em caso de dúvidas, busque sempre orientação de um profissional de saúde. Apoie a amamentação. Proteger o futuro é papel de todos. Saiba mais em saúde.gov.br/amamentação. Mas tá pegando sol da Ministério mesa, da vamos lá. Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Sabe qual é o principal inimigo do mosquito? Você. Quando você faz a sua parte, o mosquito perde força. Por isso, descarte o lixo corretamente, mantenha o quintal limpo e dê atenção aos locais e objetos que podem acumular água. Vamos eliminar os criadouros. Faça a sua parte. Combater o mosquito com você, comigo, com todo mundo. Saiba mais em gov.br/combate a Aedes. Ministério da Saúde, Governo Federal. Todo sábado, 1 da tarde, você se conecta com um bate-papo esclarecedor sobre o mundo cristão. Conexão de Líderes. Conexão de Líderes. Sábado sempre da 1 às 3 da tarde. Aqui na Rádio Paz FM, a rádio da família. Olá, muito boa noite, meus amigos. Estamos iniciando agora a Bíblia em Foco, aqui na Rádio Paz FM, a rádio da família, 89,9, uma transmissora do Sistema Rio Bonito de Comunicações. Muito obrigado você que agora abre a porta da sua casa, do seu coração, para estar recebendo, nesta oportunidade, a palavra de Deus, através aqui deste programa tão abençoado, Bíblia em Foco, todas as sextas-feiras. Eu, pastor Eurípedes Venâncio, com todo amor, com todo carinho no coração, estamos aqui para ministrarmos mais uma maravilhosa pré-aula da revista Betel, aqui do nosso campo Nação Madureira. Com grande alegria assim o fazemos. Diz que o crente, ele renova as suas forças como águia. Antes mesmo de iniciar o nosso programa, gostaríamos aqui muito carinhosamente de estar pedindo a todos vocês, amigos, ouvintes aqui da Rádio Paz FM, com muito carinho, as vossas intercessões. Agora há pouco eu falava aqui com o colega que nos antecedeu, na dificuldade de poder estar aqui hoje transmitindo a palavra de Deus nesse horário. Este mês foi um dia extremamente difícil, e para quem não tem sido difícil estes últimos dias, né? Dias de isolamento, de pandemia. Em um curto espaço de tempo nós perdemos 2 tios, meu tio Tião e meu tio João Batista. Tio Tião, pessoa tão querida, amado, quase todos os anos estava aqui em Palmas para nos visitar, e morreu quando estava completando agora 1 mês. Acabo de perder também um tio, e esse meu tio passou por um momento muito delicado, lutou pela vida, teve que fazer uma cirurgia muito rapidamente. Os familiares reuniu para poder organizar e fazer, mesmo que um custo muito alto, fizemos aí, corremos atrás, passou por uma cirurgia, e na segunda cirurgia acabou que realizou com sucesso, mas não conseguiu resistir e veio morrer, né? Então veio a falecer. O importante é que morreu, descansou no Senhor, era servo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu que sou oriundo de uma família de espírita, de lá para cá, desde quando aceitamos a Jesus, pela graça e misericórdia do Senhor, muitos dos nossos parentes já têm aceitado a Jesus, confessado a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, e isso é motivo de grande alegria. Esses 2 tios que a hora partiu nos braços do Senhor. O que resta, o que fica agora é a dor da saudade, a lembrança, mas de que temos a esperança de que um dia os encontraremos no céu e nos abraçaremos. Então, coração meio que partido, dilacerado, com a dor da saudade, é uma das dores
mais difíceis de nós suportarmos, dói o peito, dói a nuca, dói as pernas, dói todo o corpo, dói a alma, mas a vida que segue, e nós temos a nossa responsabilidade aqui no programa, e com alegria aqui estamos para ministrarmos mais uma aula. Grande abraço a você que nos ouve aí no campo, no meio rural, que às vezes não tem a oportunidade de estar aí no domingo assistindo na Igreja Escola Bíblica Dominical. Assiste conosco agora a nossa pré-aula. Eu sei que é tarde, mas muitos dos nossos ouvintes estão aí ligados. Um abraço aí para os nossos amigos e irmãos que de longe e de perto estão nos ouvindo, nos assistindo também, não só ouvindo aqui pela Rádio Paz FM, nos ouvindo também pelo nosso canal no YouTube e também pelo Facebook. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, também se inscreva. Eurípedes Venâncio, dê o seu like, ative o sininho de notificações para receber os conteúdos aí das nossas mensagens. Além desta pré-aula que nós damos aqui na sexta-feira, aqui na rádio, a terça-feira, todas as terças-feiras de manhã, nós ministramos uma outra pré-aula onde a gente dá ênfase ao tópico 2, o tópico 3. E na sexta-feira a gente enfatiza mais o tópico de número 1. A bem da verdade que a gente aborda toda a lição, mas em preferencial abordamos mais o tópico de número 1 nas sextas-feiras. Vamos então para o conteúdo da nossa lição. Lição 7 da nossa revista Betel. Deus intervém através de suas ações. Deus intervém através de suas ações. Às vezes não ficou assim muito claro o conteúdo aqui da revista quando diz Deus intervém através de suas ações. Essas ações é de Deus? Essas ações se referem ao homem? Se referem a nós? De que espécie de ações está se falando aqui? Ora, a ação aqui que está querendo mencionar a revista é que Deus ele vai intervir a partir do momento que nós tomamos uma atitude, a partir do momento que nós temos uma ação. Às vezes Deus está esperando apenas uma atitude da nossa parte, porque fé e ação, ou fé sem ação é tolice, é burrice. Muitas das vezes nós temos fé, mas nós não tomamos uma atitude, não tomamos uma ação. Ora, eu tenho fé que vou passar em um concurso. Ora, eu tenho fé que logo, logo eu serei um médico, eu serei um advogado, mas não estude não, camarada. Não estude não vá para a escola, porque Deus, ele não é injusto. E a Bíblia diz que o reino do céu, ele é feito de justiça. Será que não seria uma injustiça, por exemplo, eu aqui sentado em um berço esplêndido, esperando aqui uma bênção chegar, não estudo, passo o dia inteiro assistindo Netflix, fazendo um monte de coisa, jogando videogame, aí eu acho que Deus tem a obrigação de que porque eu sou crente, porque eu creio, e ele vai, não, Deus, ele é Deus de justiça, ele não vai tomar a vaga de alguém que está, mesmo sendo ímpio, mas está se esforçando, se esmerando e estudando, só pelo fato de que você tem fé, mas você não tem nenhuma ação, nenhuma atitude que demonstre. Então, haja, toma uma posição. A partir do momento que você toma uma posição, Deus vai intervir. Então, só abrindo aqui esse parêntese, o que se refere, o que quer dizer Deus intervém através das suas ações. Ou seja, Deus muitas das vezes só vai agir quando você também começar a agir. Então, você vai observar que em todos os milagres de Jesus, via de regra, ele dizia, eu precisava e falava para a pessoa tomar uma atitude. Para o cego, ele diz, olha, passa um lodo, vai lá no tanque agora e lava. Precisava daquilo dali? Não, Jesus era o Todo-Poderoso. Mas para mostrar que a fé, ela sempre vem aliada com as ações. Eu sempre costumo aqui dizer, lembrar uma frase de pastor Silas Malafaia, que diz que as atitudes são determinantes. Por quê?
As atitudes que nós tomamos na vida vai determinar o tipo de pessoa que eu sou, e o tipo de pessoa que eu sou vai determinar o meu estilo de vida. Ou seja, o que eu serei amanhã depende muito das minhas ações no tempo presente. Por quê? Deus não pode fazer nada pelo meu futuro, nada pelo seu futuro, sem que primeiro você cuide do seu presente. Precisa ter uma atitude, uma ação. Aí sim eu posso influenciar o meu futuro. Se o passado eu não posso mexer, porque já ficou no passado, as minhas ações no tempo presente vai influenciar significativamente, quantitativamente, qualitativamente o que eu serei e a posição aonde eu estarei amanhã. Então isto é por demais importante. O textuário aqui da nossa lição fala: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Olha só que bênção, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Então o socorro de Deus, querido, é maravilhoso e ele é bem presente, está bem pertinho aí da gente, não está longe não. Basta apenas nós o clamarmos de corpo, alma e coração e ele nos livrará e nós glorificaremos ao Pai. Por isso, verdade aplicada. Esther não se corrompeu com o sistema e, apesar de estar intimamente inserida nele, continuou fiel a Deus e ao seu povo. Ou seja, a rainha Esther, ela não se deixou se mover, se moldar pelo sistema, não se deixou influenciar pelo mundo. Ao contrário, as pessoas que estavam à sua volta é que foram influenciadas por ela, pela garra, pela fé, pela coragem e pelas suas ações e atitude com caráter sempre íntegro e ilibado. Então é muito importante nós observarmos isto daí. Nós temos 3 objetivos muito claro aqui na nossa lição, no tópico 1, tópico 2 e o tópico de número 3. O objetivo aqui que nós queremos passar para os amados, queridos, diletos e abençoados irmãos e ouvintes aqui da Rádio Paz FM, das nossas redes sociais, o primeiro objetivo que queremos passar e que a lição nos mostra aqui é que entender que a única alegria, ela vem do Senhor. A nossa alegria, ela vem do Senhor. Esse é o primeiro objetivo que nós precisamos aqui entender e compreender. Porque a alegria que provém de Deus, ela não provoca vazio. Momentaneamente, às vezes, em um carnaval, e falando assim, muitas pessoas em um carnaval gritam, pulam, sorriem, e tem uma aparência de alegria e de felicidade. Contudo, terminado a festa, há um vazio, há uma solidão, muitas vidas destruídas, o diabo operando sobremaneira, destruindo lares, destruindo casas. Então, uma alegria passageira, mas a alegria que vem do Senhor, ela não é efêmera e tampouco passageira, ela é eterna e supre todas as nossas carências. O objetivo 2 aqui da nossa lição é destacar que o verdadeiro refúgio está em Deus. O nosso refúgio, querido, está em buscarmos a Deus. O terceiro objetivo aqui da nossa lição é ressaltarmos a importância do jejum. Mas para que serve, pastor Eurípides, o jejum? Como devemos jejuar? Existem muitas dúvidas com relação a isso e existe uma infinidade de informações e às vezes até de desvios teológicos e algumas sandices e muitas criancices em relação a este tema do jejum, porque não deve ser feito de qualquer maneira. Então, nós vamos estar aprendendo lá no tópico 3 a importância do jejum, para que serve e de que forma nós devemos oferecer a Deus um jejum. Falaremos sobre isso logo mais na frente. O texto aqui de referência está em Esther, no capítulo de número 4, versículo de número 13 ao versículo de número 16. Se não, vejamos, percebam. O texto diz: então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther
não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Verso 14. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegar-te a este reino. Verso de número 15. Então disse Ester, que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejue por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, e nem de noite. E eu, as minhas moças também assim, jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Louvado e engrandecido ao nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe na condução desta palavra e que vocês abram o seu coração. O texto de referência, o pano de fundo aqui, queridos, para entrarmos aqui na introdução, qual é? Primeira coisa que eu preciso ter em mente aqui, queridos, mesmo Ester sendo a mulher do rei, o maior mandatário da sua época, o todo-poderoso, a nação mais poderosa do mundo, eles eram o todo-poderoso, e mesmo esta mulher tendo a prerrogativa, o privilégio de ser mulher de alguém tão poderoso, isto não significava dizer que ela não tinha algumas proibições. Claro que sim. Outra coisa que precisa ficar claro aqui é porque é que Mardoqueu não falou diretamente com Ester. Talvez você não saiba, querido, porque ele não podia, mesmo ele sendo e fazendo parte ali da equipe composta dos soldados do rei, ou alguma função que ele exercia ali, porque ele estava sempre à porta do palácio, isso denuncia que ele tinha algum cargo ou função, algum serviço que ele exercia ali. Contudo, ele não tinha acesso, mesmo sendo o cuidador, mesmo sendo ele o primo em lugar de pai ali de Hadassah, a saber, Ester, ele não poderia se aproximar da rainha e não poderia conversar diretamente com ela, a não ser que fosse através de algum dos eunucos e de alguém que era habilitado a fazer isso. Então, por isso que Hataque, ele é o servo que ele utiliza-se para dar a mensagem à rainha Ester, e da mesma forma Ester agora manda o recado de volta. Então existia uma série de proibições, dentre elas não poderia nenhum homem chegar e conversar com nenhuma das mulheres do rei, nenhuma das que estavam ali no seu harém particular, no harém particular ali do rei, não poderia de forma nenhuma. Então, se ele não poderia se aproximar de Ester, uma coisa que precisa ficar bastante claro é que Ester não sabia da gravidade do problema até então. Então ela só tem notícia, ela só tem aqui como saber dos fatos a partir desse momento em que Mardoqueu agora manda esse recado a ela. Com certeza ela fica alarmada, e ao dizer que inclusive estava ele ali com panos de saco coberto de cinza, então era um sinal ali de submissão, de sujeição a Deus, de humilhação diante do Senhor. Então ela sabia que a questão era muito grave, então ela manda até roupas assim para ele: não preciso disso, eu estou aqui para resolver o problema. Em um primeiro momento aqui, a análise que nós temos, parece que Mardoqueu, quando Ester diz sobre essa questão, que vai conversar com o rei, mesmo não sendo segundo a lei, porque era muito perigoso, e nós vamos detalhar mais isso lá no tópico 2, quando falaremos a respeito desta questão aqui, do porquê e de que era tão perigoso ela se aproximar do rei sem ser convidada ou sem ser ela chamada. O importante é que chegou ali aos ouvidos a resposta de Ester a Mardoqueu, e não sei se parece que meio que ele quis lembrar, ou parece que não estava duvidando, ou estava duvidando um pouco ali do caráter ou de alguma coisa, para ter certeza se ela não tinha se corrompido. Ele fala assim: olha,
e ele vai advertir ela em 3 pontos de primordial importância. Então, 3 fatores que ele vai lembrar a rainha. É porque ele está querendo ter certeza das intenções ali da rainha Esther. Então, ele vai enfatizar 3 pontos importantes. O primeiro fator que ele enfatiza, ele vai dizer, e nós acabamos de ler aqui no texto, ele vai dizer para Esther, olha, Esther, em outras palavras, ele está querendo dizer, Esther, não importa que você, mesmo sendo a mulher do rei, mesmo você estando dentro do palácio, isso não te livrará, porque o decreto de um rei, ele sobrepuja todos esses pontos. A palavra de um rei jamais poderia voltar atrás. Então ele está falando, o fato de você ser a mulher do rei e de você estar escondida aí no palácio não te livrará desta sentença. Ela poderá chegar até você e a casa dos seus pais. Então ele estava querendo mostrar a gravidade do problema para Esther. Segundo ponto que ele enfatiza aqui, nós acabamos de ler nesse texto de referência aqui, que fica muito claro aqui, o segundo ponto é que Mardoqueu lembra a Esther que se ela se calasse, ou seja, o silêncio dela não impediria que o socorro de Deus viesse para o povo judeu. De alguma parte ele sabia que o socorro viria. Aí ele demonstra também a sua fé. Ele só estava lembrando, Esther, se você não tomar nenhuma atitude, eu não sei de onde, mas eu tenho fé, eu creio, acredito que o socorro virá da parte do Senhor. E ele ainda adverte ela em um terceiro ponto, lembrando ela de um fato bastante interessante, dizendo da seguinte forma, olha, a posição que você está não é por um acaso, foi Deus que lhe colocou aí para esse momento específico. E isto significa dizer que nada na vida é por um acaso, tudo é por providência, porque diante de Deus não existe coincidência, é Jesuscidência, é providência de Deus, não foi por um acaso. Em outras lições nós já falamos a respeito disso, que Deus ele prepara todo o pano de fundo, e não foi por um acaso que eles permaneceram ali, e não seguiram ali junto com aquela leva que foram ali com Esdras e Neemias, retornando para Jerusalém, e eles permanecem ali em Suzã, a capital de inverno dos reis persas. Então não foi por um acaso, querido, tinha um motivo específico, que era isso que Mardoqueu estava lembrando agora a rainha Esther. Tópico 1 da nossa lição, o que que nos diz aqui? Tópico 1, o ladrão da alegria. E o que é o ladrão da nossa alegria? Eu lhe pergunto agora, você ouvinte que nos ouve nessa oportunidade, que nos assistem agora nesse momento, através aí dos nossos canais, das redes sociais, você que nos ouve, eu lhe pergunto agora, qual tem sido o ladrão da sua alegria? Qual tem sido o motivo da sua tristeza? Qual tem sido as dívidas? É um casamento que está se fracassando, desenhando um fracasso que está se acabando? São enfermidades na alma que precisam ser curadas? São enfermidades no corpo? O que tem roubado a sua alegria? Eu não sei o que é que tem lhe roubado a paz, roubado a alegria, mas gostaria de lhe trazer à memória que a vontade de Deus é que a tua alegria não se perca e que todos os ladrões que têm tentado roubar a sua alegria venham ser todos jogados por terra. Creia, não duvide, Deus tem uma promessa de bênção para a sua vida. Se não, vejamos, percebam que é um imperativo da parte do Senhor. Sobre essa questão, querido, de alegria, uma coisa precisa estar bastante clara. Você não pode permitir que o diabo roube a sua alegria. E entenda uma coisa, você ser feliz é da vontade do Pai. Deus não só quer que você seja feliz, como é um mandamento da parte dele. Se você for observar 4 vezes lá em Filipenses,
vai falar a respeito disso. O livro de Filipenses, todo ele vai exaltar esta narrativa. Ora, o apóstolo Paulo, ele estava vivendo e atravessando o momento em que ele poderia estar muito triste, cabisbaixo, triste, a lamentar. Estava já vislumbrando os últimos dias da sua vida, quem sabe já aguardando a sua condenação, mas este homem, ele vai falar de forma tão clara, e você perceba que desses 4 capítulos que nós temos aqui, 2007 palavras, ele vai utilizar 14 vezes a expressão alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, ou seja, a alegria é um mandamento, aí é imperativo. Ele está dizendo, alegrai-vos, não importa o motivo, não importa a situação, você precisa ser feliz. No verso 3 ele vai dizer assim, da seguinte forma, eu dou graças a Deus por tudo quanto me lembro de vós. Ora, a igreja ali não era perfeita, ela tinha 3 pessoas ou classes distintas ali, uma lídia vendedora de púrpura, tinha o carcereiro, tinha ali várias nações e havia sim conflitos ali. Mas por que é que Paulo diz assim, eu dou graças a Deus por tudo quanto eu me lembro de vós? Porque ele estava querendo trazer pensamentos que lhe trazia paz, ele só se lembrava daquilo que lhe trazia alegria. É a mesma coisa, mesmo passando por dificuldade, Jeremias, no livro de Lamentações de Jeremias, o profeta chorão, no capítulo de número 3, o versículo de número 21 e 22, ele vai dizer, quero trazer à memória somente aquilo que me traz esperança. Então, a minha palavra para você aqui é te lembrar que Deus, primeiro, deseja que você seja feliz. Segundo, ele ordena que você seja feliz. Porque mesmo ele querendo que você seja feliz, você será infeliz se você não tomar uma atitude e não vencer os medos, as decepções, crises, desafios, dissabores, agruras e amarguras da sua alma. Feridas que você precisa vencer para poder seguir em frente e ser feliz. Esta é uma grande verdade que você não pode de forma nenhuma se esquecer dela. O ponto de partida aqui desse tópico, querido, para você ter uma ideia, o ponto de partida é você ter certeza que Deus, ele cuida do seu povo em todo o tempo. Deus está cuidando de você. Deus está trabalhando por você e ele quer que você seja uma pessoa muito feliz. O tópico de número 1.1, lidando com as adversidades. Lidando com as adversidades. Lembrando, queridos, que dificuldade todos nós teremos. Na lição passada nós abordamos enfaticamente a respeito das crises, das adversidades que o crente passa. Isto significa dizer que por mais crente que você seja, por mais abençoado que você seja, por mais que você tenha fé, interesse, caráter ilibado, um momento ou outro você vai passar alguma dificuldade, você enfrentará situações difíceis, momentos conflituosos, porque a vida ela é feita de momentos bons e momentos ruins, que quer queira ou não, nós somos obrigados a passar por ele ao longo da nossa vida. Já dizia o sábio pensador em forma de canção, e dizia que o mundo é uma roda que está girando, em sua volta os mais fracos vão ficando, mas ele diz, mais feliz daquele que tem história para contar, ou seja, feliz aquele que sobreviver os percalços e altos e baixos da vida. O importante é que Deus ele cuida de você em todo o tempo, em todas as circunstâncias e toda situação. Deus estará com você, segurando em tua mão, lhe abençoando, lhe ajudando a atravessar este deserto, essas adversidades. Você que é crente, que me ouve nesta oportunidade, não seja condicionado às circunstâncias, porque a pessoa que não tem Deus
ele, mediante as circunstâncias, a crise, a adversidade, provação, luta, ele desanima, ele vai ficar ali cabisbaixo, chorando, ele vai se entregar e ele não vai ter forças para prosseguir e seguir em frente em meio a esta jornada. Mas você que é crente, você que tem fé, que acredita em Deus, que tem esperança no Senhor, você vai usar este problema, você vai usar esta adversidade, você vai usar esta luta para exercitar a sua fé. Por quê? Você não é condicionado às circunstâncias, mas usa a circunstância para exercitar a sua fé. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para sempre e nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia! Vamos agora para 1.2 aqui da nossa lição. A alegria da salvação. A alegria da salvação. Meus amados e queridos, diletos e abençoados irmãos que nos ouvem e nos assistem neste momento. Nada nos entristece mais a alma, ou nada entristece mais o coração de Deus do que o pecado na nossa alma. O pecado nos afasta de Deus. O Salmo de número 51, nós vamos encontrar aquele que foi o homem segundo o coração de Deus, homem abençoado, mas não vigiou em um determinado momento da vida dele. E quando ele agora está no momento mais triste, mais negro da sua vida, quando o profeta Natã o confronta e ele entende que ele pecou, que ele errou, a sua alma está em frangalhos, ele está despedaçado, e ele mostra agora toda a sua tristeza, mas não em forma de derrota, mas em forma de arrependimento. E quando você se arrepende dos erros que você comete, quando você se rende aos pés do Senhor, como no Salmo de número 34, e o versículo de número 37, verso 4, que diz assim: deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará, tudo proverá, tudo resolverá para você. Então Davi estava chorando. E por que é que ele estava chorando? Porque ele perdeu o bem mais precioso da sua vida, que era a alegria da sua salvação. É por isso que no Salmo 51 ele diz: o meu pecado está sempre diante de mim, me lava como esopo, Senhor, me purifica, renova em mim um espírito reto e devolve a alegria da tua salvação. Davi estava jejuando, pranteando, porque o bem mais precioso que ele tinha era servir ao Senhor com interesse de coração, e ele estava gravemente ferido na alma e ele precisava curar-se daquele mal. Então ele chora, ele pranteia, e é nessa hora que Deus atende, Deus ouve, porque Deus não resiste um coração quebrantado e contrito. Deus abraça agora Davi. Ele pode ter descido chorando e pode ter chorado a noite toda, mas a alegria ela veio pela manhã. Oh, aleluia! Não importa o teu erro, o teu pecado, se alguma coisa lhe roubou a alegria da tua salvação, Deus, ele é um advogado fiel e justo, pronto a lhe ouvir, lhe perdoar os seus pecados, sarar a tua alma, curar as tuas feridas. Deus, ele é perito em consertar vaso trincado, vaso rachado, vaso quebrado, e ele te restaura nesta oportunidade, em o nome de Jesus. Ele quer renovar as suas forças, ele devolver a alegria da tua salvação. Assim como Esté, temos que ter certeza de que o Senhor nos ouve.
você precisa ter certeza que Deus lhe ouve, que Deus ele trabalha em prol daqueles que esperam nele. Nós observamos lá em Isaías, no capítulo 40, o versículo 31, diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Olha só, o segredo daqueles que esperam em Deus, que tem fé, que busca, que acredita. A palavra de Deus ela é bastante clara em Hebreus. No capítulo de número 11, o verso 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mesmo você não vendo a vitória, mas você acredita nela porque Deus intervém ao seu favor mediante as suas ações e as suas atitudes. O verso 6 do mesmo Hebreus 11 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Sem perca de tempo, 1.3, porque o tempo já está bastante resumido, já são 10h34, vamos acelerar um pouquinho mais aqui. 1.3, a verdadeira alegria estar em servir ao Senhor. A verdadeira alegria estar em servir ao Senhor. Entendo muito bem, meus amados e queridos irmãos. Você, na sua vida, você precisa ter em mente 3 coisas. Todo cristão deveria ter em mente 3 coisas de fundamental importância para quem quer ter sucesso na vida espiritual e material em qualquer área. Primeiro, você precisa ter uma prerrogativa. Você precisa ter, dentro dessas prerrogativas, na sua vida você precisa também estabelecer prioridades. Terceira coisa, você precisa ter propósito. Então, o que é prerrogativa? A primeira coisa, que vem logo abaixo das outras 2 que eu acabei de mencionar. Primeiro aí, nós vamos ver o que é prerrogativa. Prerrogativa, na verdade, elas são privilégios que nós temos. Então, cada privilégio são coisas, circunstâncias que vai diferir você das demais outras pessoas. É uma característica peculiar que é reservada a você. É um privilégio dado à sua pessoa. Então, qual é a sua principal prerrogativa? A principal prerrogativa do crente é ser salvo. Então, isto é um privilégio, sermos servos do Senhor. Então, a verdadeira alegria está em quê? Em servir ao Senhor. O crente precisa ter esta prerrogativa em mente e jamais ele pode desviar-se dela e jamais ele pode se esquecer que ele tem uma prerrogativa em sua vida, que ele é salvo, e por ser salvo ele precisa servir a Deus com alegria. O Salmo ainda diz assim, servir ao Senhor com alegria, porque não, o Salmo 100 e verso 1, porque não basta servir, você precisa servir com alegria, servir com alegria, do contrário Deus não vai receber. O crente ele precisa estabelecer prioridades. Todos nós na nossa vida temos necessidades, sim ou não? Claro, todos nós temos necessidades, mas dentro dessa premissa das necessidades vai surgir as prioridades. Então você precisa ter em mente que precisa estabelecer o que é necessidade e o que é prioridade. Se você quiser ter sucesso dentro das suas necessidades, estabeleça as suas prioridades e não passe por cima dela. Priorize, dê realmente ênfase e procure dar prioridade àquilo que é importante, àquilo que é urgente, àquilo que é necessário. Terceiro ponto, todo crente para ter sucesso na vida, ele precisa ter um propósito. Qual é o teu propósito?
Qual é o teu objetivo enquanto cristão? Qual o teu objetivo na fé? Qual o teu objetivo na tua vida? Todo crente precisa ter um propósito, uma razão de ser da sua existência. O meu propósito maior é, além de servir a Deus, eu quero ir para o céu. Então, servindo a Deus, tendo uma vida aqui reclusa diante da presença do Senhor Jesus, abandonando tudo aquilo que desagrada ao Senhor, que me afasta de Deus, eu abandono, eu escolho ser honesto, porque eu sei que no final do caminho existe um céu, e o meu propósito é ir para este céu, o meu propósito é a minha salvação, o meu propósito é me encontrar com o Senhor. Qual tem sido o teu propósito? Quais têm sido as suas metas, os seus planos e os seus objetivos ao longo da sua vida? Isso precisa estar bastante claro em tua mente. Vamos agora já para o tópico de número 2 aqui da nossa lição. O tópico 2 vai falar: o verdadeiro refúgio está em Deus. O verdadeiro refúgio está em Deus. Não importa a circunstância, querido. Não importa a situação. Tenha em mente que Deus, ele é o seu socorro. Ele é o teu refúgio. O Salmos de número 46, em todo ele vai expressar o quê? Que Deus, ele é o nosso socorro. Que Deus, ele é o nosso refúgio. Todo ele vai enfatizar. 3 vezes nesse Salmo 46, ele vai dizer que Deus, ele é o nosso refúgio. Logo no verso 1 do Salmos 46, ele vai dizer da seguinte forma: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Quer dizer, é na hora da angústia, ele não está longe, ele está presente. É o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O verso de número 2 vai dizer: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. E o verso de número 3 vai dizer: ainda que as águas rujam e se perturbem, e os montes se abalem pela sua braveza. No verso 4 ele vai dizer: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Versículo de número 5, Deus está no meio dela e não será abalada. O verso 6 vai dizer assim: ele ajuntará ao romper da manhã, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O verso de número 7, mais uma vez, ele vai enfatizar que Deus é nosso refúgio. Isso, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o quê? É o nosso refúgio. Aí o verso 8 vai dizer assim: vinde, vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações ele tem feito na terra. O verso de número 9 vai dizer: que desolações tem feito na terra, ele quebra o arco, ele corta a lança e ele queima os carros no fogo. O verso 10 vai dizer: aquietai-vos, e vai dizer assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. E ele vem agora com a repetição do verso 7, agora no verso 11, dizendo: Deus, Senhor dos exércitos, está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Você tem refúgio em Deus. Você pode pedir socorro a Ele, pode buscar a Ele, pode clamar por Ele, e tenha certeza que você poderá se refugiar debaixo das suas asas. Ele vai te abraçar, Ele vai te acolher. Ele é o teu refúgio. Se você entendeu esse tópico 2, vai resumir essa questão aqui, que Deus, ele é nosso refúgio. Aqui na sequência, a revista vai dizer assim: segundo a tradição persa, nenhum homem ou mulher poderia entrar à presença do rei sem ser chamado. Então aqui eu preciso explicar que um dos motivos que eu iniciei lá na introdução falando das dificuldades que a rainha Esther tinha, e por que é que, mesmo ela sendo mulher do rei, ela não tinha livre acesso para poder se aproximar e conversar quando bem quisesse com o seu marido.
Então, algumas coisas você precisa, querido, ter em mente nesta oportunidade. Ora, eles, naquela época, estavam vivendo dias muito difíceis e conturbados. Então, às vezes, quando a gente lembra da figura do rei, só lembra daquela questão que ele era uma figura tão importante, mas tão importante que a sua palavra tinha que ser levada a cabo, e a palavra dele não voltava atrás. Ele tinha muitas prerrogativas, ou seja, muitos privilégios, é bem verdade, mas ser rei também naquela época era extremamente complicado, difícil e temeroso. Por quê? Este mesmo rei Assuero, dentro da sua família, já tinha vivenciado e passado por isso, conspiração, e que viu morrer na sua família rei, porque as pessoas envenenavam, havia o complô, às vezes até dentro da própria família, que era o caso que ocorreu. Então, que matavam para poder usurpar o trono, ou então, quando era parente, para ter a linha sucessória e ele poder ali estar. Lembram e observam como era a função de Neemias, de extrema confiança. Ele era copeiro do rei. E o que é que fazia o copeiro do rei? Ele provava toda a bebida que ia passar para a mesa do rei. Se houvesse ali algum veneno, quem morreria era o copeiro, quem estava aqueles cuidados ali, porque essa era uma prática usada muito pelos conspiradores que matavam o rei envenenado, ou pela comida, ou pela veste, ou alguma outra coisa. Então era extremamente perigoso. Então o rei ele vivia sempre muito preocupado e se cercava de todos os cuidados. Então jamais nenhuma pessoa, nem mesmo uma rainha, nem mesmo as mulheres ali que estavam no harém, poderia se aproximar do rei sem que houvesse uma audiência marcada, ou então que o rei mandasse chamar. Seria extremamente temeroso. E não obstante a isso, a pessoa inclusive poderia morrer. Isto é tão verdade que quando a afirmação do texto de referência, quando nós lemos, a própria rainha dizendo, olha, se morrer, morri, porque isso não está na lei, e eu corro risco de vida. Mas ela toma uma atitude, ela não fica inerte em meio àquela situação, na verdade, ali tão difícil e complicada. Então nós precisamos entender que o socorro ele sempre virá da parte do Senhor nosso Deus. Entenda todo esse versículo como o capítulo também, como todo o livro de Esther vai mostrar que o socorro ele sempre vem da parte do Senhor Jesus. Salmo 121 e o versículo de número 1 fala, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O verso 2, o meu socorro virá do Senhor que fez o céu e que fez a terra. O Salmo de número 56 e 11 diz, tenho posto no Senhor a minha esperança e não temerei o que possa me fazer o homem. Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Em quem você tem colocado a tua confiança? Se for em Deus, a vitória é certa. Se for no homem, será temerário. O Salmo 20, o verso 7, diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas nós faremos menção ao nome do Senhor, nosso Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus que vive e que reina para todos sempre. Tópico 2.1. A única saída é o Senhor. Esther entrou na presença de Deus, orou e jejuou, e Deus trouxe a resposta e o livramento. Vamos agora para o tópico 2.2, porque já são 10h46, 16 minutinhos só para concluir aqui, meu Deus. Deixa eu acelerar o passo aqui. 2.2. O altruísmo de Esther. O altruísmo de Esther. Queridos, isto é muito sério. Você precisa entender essa questão aqui, que é por demais importante. O altruísmo de Esther. Para você entender melhor em linhas gerais, de uma forma mais simples, o que seria o egoísmo? O egoísmo, para ficar bem claro na sua mente, ele é o contrário
o altruísmo, ele é o contrário do egoísmo, perdão. O que está falando aqui? O altruísmo de Esther. Ela era uma pessoa altruísta, quer dizer, ela não era egoísta. Todas as vezes que você for falar ou ouvir falar de altruísmo, lembre-se disso, que é o contrário do egoísmo. Então, uma pessoa que é egoísta jamais conseguirá ser altruísta. Tiago, no capítulo 4, e o versículo de número 17, diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Então, nós precisamos ter bastante cuidado. E você observa muito do caráter das pessoas nas suas ações. Abigail Van Buren tem uma frase, ou várias frases dela que eu gosto, mas em especial esta daqui. Ela vai falar da seguinte forma, que você conhece muito do caráter de uma pessoa pela forma como ela trata aqueles que não podem lhe trazer benefício algum. Vou repetir, você conhece muito do caráter de uma pessoa pela forma como ela trata aqueles que não podem lhe trazer benefício algum. Você já percebeu? Aquele tipo de gente, aquele tipo de pessoa que ele não consegue fazer um bem, ele não consegue fazer uma boa ação sem que ele receba alguma coisa em troca. Então, a gente observa que na posição que alguém está, ele é muito bajulado. Por causa da posição que ele tem, as pessoas se aproximam por causa das benesses que ele pode receber advindas daquele cargo. Mas aí você não conhece o caráter de uma pessoa. Aí uma pessoa mau caráter. Mas agora, se você for observar uma pessoa que trata bem aqueles, que é pobre, que não tem uma condição financeira assim tão abastarda, mas mesmo assim ele consegue ser complacente, ele é altruísta com essas pessoas, então você vai entender que o caráter desse camarada é muito lindo, é maravilhoso. Agora, fazer altruísmo com aqueles que vão nos trazer algum benefício, para uma pessoa que é abastarda, é por isso que em Provérbios nós vamos observar que quem faz aos pobres empresta a Deus. Então, interessante é que Deus não fica devendo nada para ninguém. Coisa boa é você emprestar para Deus. Toda vez que você faz uma benevolência, um altruísmo para alguém que não pode lhe retribuir por causa da sua condição financeira, por exemplo, você está emprestando para Deus. E com certeza você colherá frutos a respeito disso. E uma das formas, ou uma das multiformes de você servir a Deus, é você servir ao próximo. De repente você não sabia disso. Servir ao próximo é uma das muitas formas de você também servir ao nosso Deus. Que coisa maravilhosa termos esta informação. Esther era uma mulher que, além da beleza, ela também tinha, segundo, tinha fé. Terceiro, ela tinha caráter. E quarto, ela tinha muita coragem, porque ela colocou a sua vida em risco para tomar esta atitude. Diante desta situação, aqui nesse tópico 2.2, uma coisa que precisa ficar claro também para você é que Jesus se importa com a tua dor. Jesus, ele se importa com o teu sofrimento, com aquilo que você está passando ou vivendo. Se não vejamos, olha o que ele faz quando ele chega e vê Lázaro morto depois de 4 dias. Não é porque ele não tinha poder para ressuscitar, mas é porque agora ele vai ver Marta, ele vai ver Maria sofrendo e toda aquela comunidade da cidade de Betânia, que ficava ali encostada nas encostas orientais, dali próximo do deserto do Monte das Oliveiras, bem próximo a Jerusalém. E todas as vezes que Jesus vinha ali de Jericó, era passagem obrigatória, e sempre ele estava por ali. Lázaro era seu amigo, e era uma pessoa tão querida que, quem sabe, toda a sociedade, hoje uma pequena cidade chamada El Ezarih, mas de uma população ainda hoje muito pequena, naquela época não era diferente, mas era um cidadão proeminente, e as pessoas ali estavam chorando. E Jesus sabia, e eu estou passando por isto agora, porque perdi um parente. A dor da separação, queridos, é algo imensurável, a saudade que sentimos daquela pessoa que a gente se lembra com saudade. A gente gostaria de estar abraçando e a gente não consegue mais abraçar, porque partiu, porque já se foi. Então ele contempla a dor de cada um daqueles que ali estão.
E diz a Bíblia que Jesus chorou. Jesus chorou. Significa dizer que ele se moveu de íntima compaixão. Jesus se importa com a tua dor, querido. Jesus se importa com o que você está passando. Ele andou lá e cheguei. Ele contempla agora a sua dor. Ele visita o seu coração. Ele dá a sua vitória. Louvado e agradecido o nome do Senhor. Essa palavra é para você, mas é para mim também nesta oportunidade, nesta noite. E o nome do Senhor Jesus. 10h52. Vamos correr agora para o tópico 3. O tópico 2.3 fala o bálsamo do amor de Deus. O amor de Deus lhe constrange nesta oportunidade. O amor de Deus lhe abrace nesta oportunidade. O amor de Deus lhe alcance aonde você está aí agora. Ainda que todos lhe abandonem, o amor de Deus te recolherá, te acolherá nos seus braços nesta oportunidade. Tópico de número 3, a importância do jejum. Já estamos finalizando, eu quero ver se eu consigo concluir aqui em 7 minutos essa questão aqui. A importância do jejum. Como falei, existe uma infinidade de indagações a respeito do jejum. Para que serve, na verdade, o jejum? O que é o jejum, pastor Eurípides? O jejum ele vai servir para me dar a vitória? O jejum ele vai servir para me abrir uma porta de emprego? O jejum vai me ajudar a comprar um carro? O jejum vai me ajudar a receber uma grande bênção e uma grande vitória? Querido, essa é uma das questões que a gente precisa observar. Então, jejum não é para isso. Pastor, então eu a vida inteira aprendi que jejum é para receber bênção, jejum é para receber vitória, é para tomar posse de uma casa, de um carro. Querido, não existe sandice maior. Aonde é que você aprendeu na Bíblia que jejum é para isso? Pastor, mas Esther não jejuou aqui para ter uma grande vitória, para ter... Primeiro que esse jejum aqui é coletivo. E existe uma diferença do jejum coletivo e o jejum individual. Então, quando o jejum é coletivo, ele tem um propósito, ele tem um objetivo. Mas você já observou como é o objetivo do jejum individual que você faz? Para que ele serve? Segundo, mesmo sendo um jejum coletivo, quem disse que esse jejum foi para Esther ter uma bênção? Não. Percebam que na fala dela, ela disse, olha, jejuem, tu e todo o povo, e eu e as minhas moças também jejuaremos. Ora, então ela teve o cuidado de evangelizar. Então, se as suas moças iam jejuar com ela, os eunucos que estavam ali junto com ela, era porque ela já tinha evangelizado, já tinha falado de Deus. Então, perceba, e ela vai dizer assim, eu vou jejuar também, de dia e de noite, durante 3 dias, e eu vou entrar à presença do rei. E ela vai dizer, olha, se eu perecer, pereci. Então, a questão aqui não era para Deus livrar ela da morte, esse jejum. Para que serve o jejum? O jejum, queridos, e coloque na sua mente, ele serve para alimentar o teu espírito. Ele é algo que é íntimo seu e Deus. Jesus nos explicou, nós vamos ver lá no Novo Testamento, inclusive, que se não fosse um jejum coletivo e se fosse um jejum individual, ninguém nem poderia saber. Era só você e Deus, você tinha que lavar o rosto, fazer de tudo para que as pessoas não desconfiassem. Porque tem muitas pessoas que tocam trombeta, estou jejuando, estou fazendo. É um grande equívoco. As pessoas nem sabem para que serve o jejum. E a Bíblia ela é bastante enfática e nos esclarece a respeito disso. Para que serve, pastor, o jejum? Primeiro, o jejum ele serve para enfraquecer, mortificar a sua carne. Pastor, mas eu posso receber? Até recebe, mas isto não é via de regra, porque o jejum ele vai mortificar a sua carne. Ele vai, na verdade, enfraquecer a tua carne. E existe uma guerra muito grande entre espírito e a carne. Então, se a carne é para enfraquecer, ou se o jejum é para enfraquecer esta carne, logo ela vai nos aproximar de Deus. Então, quando você jejuma para Deus, se consagra para Deus, você está ali enfraquecendo a sua carne e fortalecendo o teu espírito,
fortalecendo a tua fé. Então, quando Esté, ela faz este jejum e manda fazer coletivo, não era nem pensando em si na vitória, mas pedindo para Deus a fortalecer, para que se fosse morrer, preciso morrer, ela morreria. Mas ela iria tomar uma atitude, o jejum dela, que não foi para livrar da morte, e sim para fortalecê-la espiritualmente e receber uma direção de Deus. Lógico que quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós o buscamos, nós sentimos-nos fortalecidos, e Deus com isso, com a nossa aproximação, Ele vai, na verdade, até nos abençoar de alguma forma, nos entregar bênção. Mas o jejum não é para isso. Não é para receber vitória. O jejum é para enfraquecer a sua carne. Segundo, o jejum é para quebrantamento da nossa alma diante de Deus, ou seja, para nos humilhar. Salmos 35, verso 13, fala a respeito disso. Sobre a questão do enfraquecer e mortificar, o Salmo 109, verso 24, vai falar muito a respeito dessa questão. Terceiro, no Salmo 69, o verso 10 e o verso 11, vai nos dizer que o jejum é para castigar a nossa alma, ou seja, levá-la ao pó, nos humilharmos na presença do Senhor, e Ele vai nos abençoar. Você quer ver uma outra sandice que às vezes as pessoas têm em relação ao jejum? As pessoas acham que o jejum ele tem um poder mágico. É como que uma varinha de condão. Eu estou super poderoso porque eu jejuei, porque eu vou fazer isso. Então o jejum ele não possui nenhum poder mágico para nos abençoar e nos trazer alguma vitória. Não, o jejum é para lhe fortalecer espiritualmente. Mas me fortalecendo espiritualmente, eu também não posso receber vitória? Pode. O que eu estou querendo dizer é que isso independe. Você está buscando ao Senhor. Perceba que o profeta chorão Jeremias, ele orou, ele pranteou, ele vestiu pano de saco e cinza. E nem por isso ele teve vitória, porque foi o único dos que pregou e ninguém se arrependeu. Contudo, assim, ele não perdeu a sua alegria da sua salvação. Então, assim, alguém pode pensar, mas como é que alguém jejua tanto e não tem vitória? Porque ele estava jejuando, era para se fortalecer, para vencer as lutas. Agora, com isso, Deus pode abençoar ou não. Mas o motivo principal do jejum é para você mortificar a sua carne, é para você se aproximar de Deus. Do contrário, você vai fazer sacrifício de tolo. Jejum, ele é uma coisa espiritual, ele é íntimo, ou seja, o jejum nos ajuda a sermos mais espirituais. Ele nos deixa mais próximos e sensíveis para ouvirmos a voz de Deus. Jejum é para isso, meu amado e querido irmão. E as pessoas deturpam muito. Por que é que Esté jejuou? Ora, ela se jejuou para ficar forte, para se fortalecer, para quando recebesse a notícia, ou para a vida ou para a morte, mas ela estava forte espiritualmente para enfrentar qual fosse a situação quando ela entrasse à presença ali do rei. O jejum, meus amados e queridos irmãos, o que ele é? Ele é um sacrifício. Você vai fazer um sacrifício para Deus. E o interessante é que você vai fazer o sacrifício para uma pessoa específica, é para Deus, e não para um homem. Tem pessoas que jejuam para o homem, porque quando ele toca trombeta, quando ele anuncia, então ele está fazendo para um homem, não está oferecendo para Deus. O sacrifício, ele é para Deus, e ele deva ser secreto, a não ser que seja estabelecido um jejum coletivo. Aí não, tudo bem, tem essa questão do jejum coletivo, e eu não vou nem ter tempo de falar, porque o tempo já esgotou aqui. Mas sobre a questão do jejum, eu finalizo aqui em 30 segundos dizendo da seguinte forma: pastor, como é que é o jejum? Porque tem pessoas que jejumam de chocolate, outro jejuma de Coca-Cola, outro jejuma disso. E na Bíblia eu vejo que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Moisés também jejuou 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. Então, esses outros que as pessoas fazem aí não é sacrifício? Então não vamos entrar nesses detalhes aqui agora, porque não teremos tempo. Mas mais importante do que o jejum é a qualidade do jejum, do sacrifício, da consagração que você está fazendo. Então alguém diz assim, não é jejum não, é apenas consagração? Aleluia! Nós temos aqui também uma participação, boa noite, na paz do Senhor Jesus, dessa Rádio Nota 10. Gostaria de adquirir uma revista para acompanhar o estudo de toda sexta-feira, como hoje, aqui. É o pastor Rômulo. Gostaria de receber uma revista
Então nós vamos, na medida do possível, entrar em contato, vamos ver como é que a gente resolve esse problema aí para o senhor, tá bom, pastor Rômulo? E de que forma o senhor pode pegar essa revista aí conosco. Mas a gente vai dar um jeito, deixa o telefone e eles vão passar aqui para a gente vai com certeza poder auxiliar nessa questão aí, tá bom? Estamos chegando ao final e dizendo aqui nessa parte do jejum, queridos, o que é importante? A qualidade do seu jejum. Entenda uma coisa, não faça sacrifício de tolo. Tem pessoas que ele vai jejuar. Eu costumo, por exemplo, quando vou fazer um sacrifício, primeiro não conto para ninguém, se não for coletivo. Então, à meia-noite, eu começo o meu propósito ali e às 6 horas da manhã eu já estou de pé, porque eu quero aproveitar todo aquele período. Tem pessoa que é diferente, ele está em jejum e ele deixa para acordar 11 da manhã, meio-dia, porque se ele não vai ver nem o tempo passar. Querido, você está fazendo sacrifício de tolo. Você está fazendo jejum ou você está fazendo um regime para emagrecer? Primeiro que jejum não é para emagrecer, não é regime. O jejum você vai fazer para Deus. Isso significa dizer que durante o período que você está jejuando, ore a Deus, consagre a Deus. Não permita que alguém venha roubar a tua consagração. Não brigue com seus filhos, não deixe que uma desatenção, desaboro com a mulher ali, venha fazer com que você perca o seu jejum, o seu sacrifício ali. Importante não é o tempo, e sim a qualidade. Se você pode fazer até meio-dia, faça, até às 9 da manhã, faça. Mas se você puder fazer um dia, não importa. O mais importante é a qualidade do sacrifício e do jejum que você está oferecendo a Deus. Por quê? Você não pode oferecer a Deus um sacrifício de qualquer maneira, um culto à sua maneira, assim como Caim tentou fazer. Deus não recebe. Tem muitas pessoas que eles passam fome, mas não estão jejuando, porque Deus não está recebendo aquilo, porque o que ele está fazendo é sacrifício de tolo. Deus em Cristo Jesus vos abençoe. São 23 horas e 4 minutinhos. Estamos chegando ao final de mais um programa, sextas-feiras aqui da Bíblia em Foco, na nossa maravilhosa pré-aula da revista Betel, Campo Nação Madureira. Pastor Amarildo Martins da Silva, presidente, aqui na Rádio Paz FM 89,9, a Rádio da Família, uma transmissora do Sistema Rio Bonito de Comunicações. Eu, pastor Eurípides, mando um abraço a todos vocês. Grande abraço, até sexta-feira de mais uma maravilhosa lição, até a nossa vitória. Grande abraço a todos, na paz do Senhor Jesus. Paz FM, 89,9, Palmas, Tocantins. Encontrei amor e comunhão, e junto ao Rei, sente forte o seu coração.